Salve, salve meus amigos, o Frajola aqui. E hoje eu vou mostrar para vocês todos os jogos que eu já postei durante toda a minha carreira de desenvolvedor de jogos. Eu comecei a programar jogos a partir de 2020. Era um jogo simples, nunca cheguei a postar, pois era um jogo de estudos. Desde o início eu comecei pela Godot Engine. É só lá para 2021 que eu me arrisquei a postar realmente um jogo. E o meu primeiro jogo, na verdade, foi postado no nome de outra pessoa, que foi o meu grande amigo aí, meu melhor amigo desenvolvedor de jogos, o grande Apato, né? E a gente criou junto um jogo chamado Lotus, que é esse jogo sobre esse sapinho aí com o chapéu mágico, com a incrível habilidade de esticar sua língua e atacar caracóis e abelhas, mas não sei ao certo. Tenta destruir a sua amiga flor, né? Lotus. É uma flor que vai crescendo durante o tempo e ficando cada vez mais linda, mais forte, mais bonita, mais resistente. E nossa meta aqui nesse jogo é um survival, né? Você protege a flor enquanto os inimigos vêm a cada bandeira, a cada rodada, digamos assim. Esse mais inimigo para poder atrapalhar a sua jornada. Um jogo bem bacana, foi um jogo assim, nossa, velho. Foi um dos melhores jogos que eu já criei, de longe. Foi um bom começo, o Lotus foi um ótimo começo pra gente, né? Infelizmente o Apato até então não vem postando mais nenhum jogo, mas ele ainda assim está no caminho de game dev, né? Mas foi um jogo muito incrível, foi um jogo muito bom, cara, as mecânicas dele foram sensacionais. Gostei muito de programar ele, né? Que eu atuei somente na programação, o Apato foi o programador, foi artista, ele que encontrou as músicas pro jogo, os efeitos sonoros, ele que fez o menu e tal. Eu fiz uma ajuda, né? Uma grande ajuda, na verdade, sim. Meio que posso dizer que o jogo também é meu. O jogo é meu, na verdade, de contas, né? Foi nosso. O jogo é nosso, melhor dizendo. Sim. Grande participação dele, mas eu tive uma. A maior participação foi dele, mas eu também tive uma grande participação. Assim, foi um jogo muito sensacional, sério mesmo, jogo que é muito bom. E a gente fica até feliz em saber que de vez em quando aparecem pessoas outras que ainda jogam esse jogo, apesar de ser 2021, cara, 4 anos atrás, faz muito tempo esse jogo. Você tá no meu coração e é que você realmente gosta desse jogo. O canal do Apato estará aqui na descrição, tá, galera? Para vocês poderem acompanhar. Inclusive, tem um vídeo falando sobre como foi o desenvolvimento de Lotus na perspectiva dele. Quem sabe no futuro eu posso fazer algum vídeo da minha perspectiva criando esse joguinho. Mas como eu disse para vocês, o Apato ele não veio mais postando nenhum jogo, então eu fui seguir minha vida como carreira solo. E ainda em 2021 eu usei criar um jogo sozinho, mas como eu não sabia nada sobre pixel art, sou bem fraco até hoje em dia, então eu resolvi pegar assets gratuitos de pixel art, que eu peguei do Graphics Kid, esse pack que foi mais de um, né, que eu peguei um do jogo de corrida dele, misturei com um jogo de nave dele e criei um jogo próprio meu de que seria de corrida. O nome é Car 2D. 2D. E o nome no jogo em si tá cara de corrida maluca, né? Vai entender por que tem essa divergência de nomes. Nem eu. Esse jogo é um joguinho muito simples, basicamente. Você é um jogo de navinha, entre aspas, onde na verdade é um carro onde os alienígenas vão aparecendo, você vai atirando, você tem que acelerar segurando o espaço pra chegar até no ponto de corrida que tem na range ali avisando na esquerda. Então, após chegar na corrida, você passa de fase. Obviamente não é uma tarefa fácil, os alienígenas aparecem de tempos em tempos, te dando muitos tiros. E não tem muito segredo, é somente isso mesmo. Você vai pegando alguns power-up, como o tiro que consegue atravessar os inimigos ou bala, aumentar a quantidade de ciclos que você atira por vez, que geralmente você começa com um, você pode até no final tirar 3 ou é 4, já não lembro direito, acredito que seja 3 tiros por vez. E no final do jogo em si, tem uma boss fight que, sério, eu achei muito legal, tipo, foi muito bom eu ter criado esse boss, eu gosto muito de criar boss e ele fez com ele. Até então, os meus resultados de jogo, assim, eu estou feliz e eles não tem muito o que falar sobre esse jogo, não. Ah, sim, também tem a questão da loja, né? O upgrade que você vai pegando, que tem acelerador, que você consegue chegar no ponto de velocidade rápida mais rápido, tem a velocidade máxima, que é a velocidade máxima que você pode alcançar, né? Por exemplo,
Você começa com, no máximo, você pode correr 50 km com a velocidade máxima, o plano você pode chegar até 100. O que o acelerador faz de um pouquinho diferente é que você alcança esse ponto mais rápido, né? Por exemplo, se uma velocidade rápida for 50 km e normalmente chegaria nesse valor em 5 segundos, o plano de aceleração chegaria em 3 segundos, depois em 2, depois em 1 e por aí vai. Tem a cadência, que é a velocidade de ataque, né? O quão rápido você pode voltar a atirar, por fim a vida, que é a quantidade de vida. Infelizmente o jogo se encontra meio bugado, onde você já está com uma velocidade máxima e a cadência no máximo, ou a cadência o quê? A aceleração no máximo, então vale muito mais a pena você começar o upando em cadência. Ainda em 2021 eu criei um meu jogo mais complexo, sim, até então um jogo de 4 anos atrás mais complexo que eu já criei. Não necessariamente é o melhor jogo que eu já criei, minha opinião não é o melhor jogo que eu criei, mas com certeza o mais complexo foi onde eu criei mecânicas mais complexas. Esse jogo foi o Space of Shooter, sério. Esse foi o jogo ápice de 2021 que eu criei. E foi grandioso. É, se não me engano, até então o jogo mais jogado que eu tive. E é um jogo que eu tenho melhor resultado, na minha opinião, que eu tenho o melhor resultado são os Space of Shooter. É um jogo que até mesmo recentemente alguém jogou e gostou muito, deixou uma análise lá no itch.io. E cara, toda pequena análise que eu tenho me deixa muito feliz. E o jogo é muito bom, né? É um jogo de navinha agora, de fato. As artes foram criadas por mim e pelo Apato. O Apato, as artes eram muito feias antigamente, não tem mais imagem. Eu acho que não tem mais imagem, vou tentar procurar. Mas as artes eram bem feias. O Apato deu uma melhorada braba no player, nos meus inimigos. E com base nas artes que o Apato fez, eu fiz novos inimigos com artes já melhoradas. Caso você seja antigo aqui no canal, você sabia que esse foi o primeiro jogo que eu mostrei aqui no canal, que eu fazia devlogs dos meus jogos. Que eu fiz o devlog do Space of Shooter e do Help Me Death. Felizmente os vídeos não ficaram com a qualidade boa, eu não gostei da qualidade dos vídeos e acabei excluindo eles. Nem dizer pra vocês que eu me arrependo amargamente de ter feito isso, que apesar de serem vídeos com a qualidade duvidosa, tinha coisas deles que eram muito boas e que eu apreciava. Eu simplesmente excluí e joguei fora por né, que eu senti da minha própria qualidade de vídeo que eu tinha feito. Eu gostaria muito de ter eles aqui no canal, era pra eu ter botar como não listado. Eu até publicaria eles novamente para acesso público, mas não dá mais pra voltar pra trás. Voltando ao jogo Space of Shooter em si, é um jogo muito legal, onde você começa no basicão, você tem pouco tempo, pouca vida, seu tiro sai fraco, você ataca poucas vezes por segundo e os inimigos são muito fortes comparados a você. Isso, basicamente você vai juntando moeda conforme o baixo tempo que você tem, a baixa força que você tem, e você vai ficando mais forte a cada rodada. É literalmente isso, é tipo um roguelite. A cada run você vai ficando cada vez mais forte. Sério, você vai pegando upgrade, depois você vai pegando poderes, e sua nave ficando mais forte, ataca mais rápido, tem uma arma melhor, você também pode comprar outras armas. Aí você compra o poder de, por exemplo, você ganhar dinheiro, o dinheiro você usa, morre para poder comprar na loja mais itens, fica cada vez mais forte. Hoje em si, fica brilhando quando você alcança um nível máximo. Sério, foi um jogo muito complexo de ter feito, foi muito legal. Tem também interações no menu que leva de um canto a outro. Quando você vai cair pro tutorial, ele faz um efeito diferente. Cair pro esqueleto faz outro efeito diferente. Cair pro Almanac, que mostra todos os inimigos do jogo, é um caminho diferente. Sério, esse jogo foi muito complexo de ter criado, apesar de ser um jogo simples e de certa forma fácil de se fazer, é o mais complexo que eu criei. E é um joguinho divertido. Se for jogar, só tem que avisar, né, que tanto ele quanto o jogo passado são muito difíceis, e principalmente esse, acho que é mais difícil ainda. Ele é divertido, assim como o jogo passado, ele também tem uma boss fight no final, que é a geometria maléfica. É uma sprite muito feia por sinal, mas é um boss muito divertido, velho. Esse jogo foi sensacional. Eu poderia até fazer um vídeo dele sobre as mecânicas que foi feito, que foram muitas mecânicas que eu fiz. O Almanac eu gostei muito, o boss em si eu gostei muito, as lojas, os upgrades, as armas, fora também as galáxias. Você vai, a cada tempo você pega uma galáxia, sério. Os efeitos de galáxia foi com certeza o diferencial desse jogo. Eu era muito feliz de fazer um vídeo explicando pra vocês como eu fiz efeito desse, que sério, são 9 galáxias. Você durante o jogo pode pegar 3, né? Porque eu não me engano no tempo certinho, mas vamos supor que a cada 1 minuto você vai para uma galáxia. No primeiro minuto você pode pegar uma das 3 galáxias separadas, cada uma tem um efeito. Por exemplo, os inimigos ficam maiores, mais lentos, porém mais tanques. O efeito que os inimigos ficam mais rápidos. Ou o terceiro efeito que eu acho que os inimigos ficam mais agressivos. O agressivo quer dizer que eles podem começar a atirar. Que por exemplo, o inimigo padrão quadrado, ele não atira. Mas com essa galáxia ele passa a atirar. E às vezes pega de surpresa, né? Você toma um susto. Ele não atirava, agora ele tá atirando. E isso é muito sensacional. O jogo conta com muitos inimigos, né? Eu lembro que é o quadrado, o círculo,
a seta, tem o trapézio, tem a estrela, tem a elipse. E depois desses inimigos, mais dois que eu não lembro exatamente o que são. Acho que um é um losango e por fim a lua. Sei que tem a lua, mas que o outro é um losango. E esses dois últimos que eu falei, o losango e a lua, só aparecem pós-game. Se o jogo tem um pós-game, após você zerar o boss, o botão de start fica brilhando e tem uma nova aventura onde começa meio que é o modo difícil do jogo, né? Onde não tem nem mais o quadrado e nem mais o círculo. Já vai direto pra seta o jogo. Então fica mais difícil, o boss em si também é mais difícil no final, que inclusive eu esqueci até de falar que o boss, a habilidade do boss é com base, melhor, a habilidade do boss são melhoradas com base nas galáxias que você passou durante a run. E voltando ao pós-jogo, né? No pós-jogo você desbloqueia esses dois novos inimigos que não aparecem de jeito nenhum no modo normal, que é o losango e a estrela, com habilidades únicas e extremamente divertidas. Finalmente, no último jogo de 2021, tem o Help Me Daddy, que também foi o último jogo que eu apresentei aqui no canal até então, e também o vídeo já excluí, né, como já dito anteriormente. Esse Help Me Daddy é basicamente o Sokoban, um jogo de puzzle aí do Java, muito tempo atrás, com certeza alguns de vocês devem saber que jogo é. E segue a mesma vibe, né, onde aqui, em vez de você esconder cocôzinho nas caixas, você tem que salvar seus filhos que, não me pergunte como, se meteram em cada enlascada, né? Enrascada, porque, poxa vida, como é que eles foram para ali? Você às vezes se pergunta. Mas é isso, você vai salvando seus filhos, vai descobrindo mecânicas novas, tem inimigos que depois vai aparecendo e o jogo é muito bom. Ele não conta com uma boss fight, porém ele conta com uma fase final especial. Sempre tento deixar isso nos meus jogos, sempre tento deixar os créditos e as fases finais com algum toque especial. Vocês podem notar essa pequena peculiaridade nos meus jogos. E falando mais do jogo em si, das fases em si, são compostas por 15 fases, se da 15 é a mais especial de todas, onde você não salva nenhum filho, né? Mas é uma fase muito legal. E durante todas as outras fases, parece que o jogo mostra uma questão de como se estivesse apresentando mecânicas a cada fase, vai mostrando mecânicas novas, e no final vai aumentar um pouquinho o desafio, mas não tem um desafio tão grande assim. A minha ideia é mostrar o que cada elemento fazia para você mesmo criar suas próprias fases. Sim, nesse jogo eu tenho a minha mecânica mais complexa que eu já fiz. O Space Resort foi o jogo mais complexo que eu fiz, mas o Help Me Daddy possui a mecânica mais complexa que eu já fiz, que é a mecânica de criar fases. Você, editor de fase, você coloca os inimigos, os elementos, o player, os filhos, as chaves, tudo lá. E ao gerar código, ele te dá um código que você pode usar no seletor de fase para poder jogar as fases que você criou. A minha ideia é ser tipo Super Mario Maker 2, onde você cria fases, manda pro seu amigo pega esse código e joga na casa dele. Sério, a mecânica de criação de fases está perfeita. Cara, o que você coloca lá na sua fase de criação de código, ele já é o código certinho, sem nenhum erro. É claro, quanto mais elementos você coloca, muito extenso vai ficando o código. O que não é problema, né? Que você pode copiar com um simples botão e coloca um simples botão na hora de escolher a fase que você criou, né? Só que a questão de criação, assim, deixou muito a desejar. Tá mal feito, digamos assim. É porque tá no limite do que eu conhecia. Infelizmente, esses jogos mais antigos não tem mais o código. Eu não costumo botar na nuvem os jogos que eu faço, então não tenho mais como alterar. Eu perdi. Melhor dizendo, pensei que não ia mais alterar. Até então não sinto saudade dele, não, né? Não vou mexer mais nele, não pretendo mexer. Seria bom eu ter esses códigos. Se eu precisar em outro projeto, eles poderiam até me auxiliar. Mas como eu não tenho, é a vida fazer o que, né? Agora parando pra pensar, acho que eu tô falando 2021, mas os jogos que eu fiz, acho que foram tudo em 2023, na verdade. Eu comecei a carreira em 2021 e só fui postar jogos lá, comecei a carreira em 2020 e só fui de fato postar jogos em 2023. Então, depois desse Help Me Daddy, eu fiquei um tempinho sem postar nenhum jogos. Não estava desanimado, estava assim, criando vários outros projetos, mas nenhum cheguei a postar, nenhum ainda estava pronto e outros foram simplesmente descartados da ideia. Só que então vi um vídeo do Black Hada, não lembro se foi 2024, 2025, acredito que tenha sido 2025, porque ele falava do ano 2025, sobre uma questão de criar jogos a cada mês. E eu sei muito, já assisti muito vídeo do tipo de criar jogos ruins para poder ter resultados posteriores e coisa do tipo. Então eu achei que é válido. Eu tinha criado poucos jogos até então, passei 2024 inteiro sem postar nenhum jogo. Então
pensei, fosse entrar nessa coisa de criar um jogo a cada mês. Planejei alguns jogos que eu queria apostar, preciso nem dizer que nem todos vão. O primeiro que eu pensei, estou criando até então agora mesmo. Mas a meta é um por mês, então bora indo. Foi o que eu pensei que seria fácil, né? Só que passou alguns meses e eu não postei nenhum. Foi então que meio que no desespero eu fui postar um jogo qualquer. Um jogo que não é bem um jogo qualquer, né? Se tem uma coisa que vocês têm que fazer sobre programação, de criação de jogos, é criar jogos que vocês gostariam de jogar. E era um jogo que eu gostaria de jogar. Mas não é o tipo de jogo que eu gostaria de fazer. Que foi o Sorvete. É meio que um trocadilho com sorvete, sim. É meio ruimzinho o nome. E basicamente seria que você teria uma sorveteria, você faria sorvete para seus clientes. Não, seus clientes teriam sorveteria, pediam seu sorvete, você faria sorvete e entregaria para eles. Muito fácil, muito simples. E a mecânica é simples mesmo. Todo final de fase ele mostra o quanto de dinheiro que você ganhou, quantos clientes gostaram, quantos clientes não gostaram, quantos clientes apareceram, quantos clientes furtaram, por aí vai. Sim, é perigoso aí a sorveteria, os clientes te roubam, é o Rio de Janeiro. E basicamente é isso. Só que o jogo não é lá essas coisas. Bem mediano. Abaixo de mediano. O jogo é bem fraquinho. Infelizmente é um jogo ruim. Bem ruim. Artes fracas. As músicas. Não é que as músicas sejam ruins. Poder combinar melhor em outros jogos. Até porque são músicas feitas por outras pessoas. Se fossem feitas por mim, assim seriam músicas ruins. Não que eu tô dizendo que a música do mano é ruim. Realmente a música do cara é boa. Eu só acho que não combina muito com o meu jogo. Os efeitos sonoros, o do sininho quando ele bate, chega na mesa, eu achei que ficou sensacional. Talvez eu deixasse ele menos agudo, sei lá, mexesse para poder ficar mais lento, mais grave, ou menos alto, ou menos batidas, porque quando tem muitos inimigos pode ser um pouquinho irritante esse som do sino. Mas é isso, poderia ter feito melhor. O jogo em si é ruimzinho, como eu já disse antes. Se quiserem testar, vocês estão com sua conta em risco. Saindo do Chovei, eu criei, se na minha opinião, o melhor jogo que eu já fiz na vida. Foi o Take the Portals. E sério, vi um troll muito divertido de plataforma 2D. O seu objetivo é simples, você vai até o portal, interage com ele, passa para a próxima fase. O jogo já começa com uma cutscene, já é uma total diferença. Melhor dizendo, o jogo começa com Game Over, uma demo de como joga ele. A demo não tá das melhores em qualidade do vídeo e a movimentação que eu decidi fazer, mostrando cada fase das 3 fases que a demo mostra. Foi muito bem pensado, mas focado na nostalgia, acredito que quem olha rápido vai gostar desse pequeno detalhe que eu pus. Então, após iniciar o jogo, ele me mostra, como é que eu digo? A cutscene, que mostra meio que uma história, né? Que o player tava na casa dele lá de boa, então apareceu um portal do nada e resolveu interagir com o portal. E agora você tem que ir atrás desse portal vermelho. E para poder chegar nele, os portais azuis te ajudam, fazendo você mudar de fase. O começo é muito fácil, muito simples, vai mostrando, interage com as chaves, que existem espinhos secretos, que existe depois chaves de cor diferente, por aí vai. E não preciso dizer que nas fases finais tem um toque diferenciado do meu jogo, né? Duas fases finais. As duas fases finais não diria mais da penúltima fase, que tá até jogo de tela, tem efeito de chuva, assim, esqueci até de comentar que o jogo vai escurecendo o céu com base o tempo vai passando. E que também é o primeiro jogo colorido que eu fiz, né, que todos os meus outros jogos, onde as realidades foram realmente minhas, era um tom mais escuro, era tudo preto, com os personagens brancos, aqui já era um mundo mais colorido, apesar de as artes em si ainda não serem das melhores, não serem boas, melhor dizendo. Mas é um jogo muito incrível, sério, um jogo sensacional. Joguem, esse é de longe o melhor jogo. E ele me deu um resultado muito feliz de jogadores. E já teve até pessoal, um cara, né, que fez um vídeo dele, né. Vou deixar aqui na descrição. Infelizmente de cabeça eu não lembro o nome dele, até porque eu tô fazendo esse vídeo sem roteiro nenhum, mas cara, sério, muito obrigado por ter feito esse jogo. Infelizmente você não zerou o jogo, eu queria muito ter visto que você zerar o jogo, até porque ele possui o crédito mais bonito que eu já fiz durante todos os meus jogos. E sério, esse jogo é sensacional. Joga aí, por favor. It's me,
Saindo do Take the Portal, o próximo jogo que eu criei foi uma boss fight. Tava com saudade de criar boss, né? Então criei um jogo que é o Teeny Birthdays. Um jogo onde o Teeny tá comemorando o aniversário dele, até que tão do nada todos eles, no caso o Teeny e seus amigos, levam um tiro e vem um balão e rouba o bolo e simplesmente sai correndo. Então o Teeny vai lá com seus amigos e descer a porrada dele. Seu amigo entre aspas, né? Já que no final das contas o Teeny tem que resolver a parada sozinho. Mas aqui no início do jogo já mostra o Teeny e seus amigos, tá? Ele vai conversar com os amigos, tem de câmera dando zoom e saindo do zoom. O texto aparecendo como se os amigos estivessem falando, né? E é meio que um tutorial explicando o que cada coisa faz, né? Não sei se todas as pessoas entenderem, mas eles falam algo tipo: aperte o botão espaço da bota para poder dar um dash. Que eu queria dizer o quê? Que a bota tem um botão de espaço, pra que não ficar na cara que é um jogo, né? Que aperte espaço e você dá um dash. Então, eles dizem que a bota tem um botão de espaço e quando você aperta o botão de espaço na vida real, o personagem dá um dash. É explicado que o dash não te deixa vulnerável, que basicamente o dash é para esquivar, não para você atravessar os objetos inimigos. O jogo é todo uma boss fight. Sem efeito roguelite, não tem evolução nenhuma, você basicamente feito o boss 4 estágios e é isso. No final do jogo tem um post-twist. E eu ia até revelar aqui, mas deixa quieto. Quiserem saber o plot twist, por favor, joguem um jogo. Ou se não, se vocês quiserem uma análise mais aprofundada desse jogo ou de qualquer outro jogo, por favor, deixa aí nos comentários que eu volto e trago, tá? E as músicas sim foram. A música do menu foi feita, apesar de ser a música do Parabéns pra você, padrão e tal. Pode dizer que foi a versão que eu fiz. Apesar de se você ouvir loop, você percebe que tem uma pequena falha. Não satisfeito em criar 3 jogos já, só esse ano, eu fui pro quarto, né? Eu esqueci de dizer que durante esse período eu desisti totalmente de criar um jogo por mês. Eu achei muito pouco tempo pra você ficar criando um jogo. Então eu decidi tentar fazer 10 jogos durante um ano. Também já desisti, ou criar quantos jogos eu quiser mesmo. Mas pelo menos já bati uma meta boa. Já foram até então 5 jogos. Então, qual seria o quarto jogo, o penúltimo jogo? Pixel Hunter. Até então, eu acho que seria o mais simples que eu criei esse ano. É um jogo realmente muito simples, onde basicamente tem os pixels que vão andando na tela, você clica neles e atira. É só isso mesmo, não tem um segredo. Você só tem que tomar cuidado com os pixels vermelhos ou qualquer coisa vermelha que tenha na tela que eles te matam. Sobre esse jogo, eu recebi muitos feedback do zoom dele está muito forte, o som de tiro dele está... ele ainda continua com som de tiro após eu passar de fase, né? O efeito de passar de fase, que tem um efeito muito massa, que é da tela ficando lenta e dá um zoom muito forte no inimigo. Também onde você clica, o zoom da tela para focar lá, mas acaba não focando exatamente onde está o mouse. A ideia inicial era essa, eu não consigo fazer isso, não sei que tipo de bug é que está impedindo. Então o jogo tem muitas coisas para melhorar e futuramente eu estarei, como é que diz, dando ele. Então se você tiver alguma nova ideia também sobre essas novas ideias, para poder ir adicionando no jogo, seja aqui no YouTube ou até mesmo lá na parte do Itaiu. Se possível na página do Itaiu e aqui, do que aqui, porque mostraria a certa relevância que o jogo tem. É claro, não podemos deixar de falar que a fase final é um pouquinho diferente dos outros, onde não tem pixel. Quer dizer, tem até um pixel para matar, mas o desafio é você passar pelo labirinto. No fim do jogo que eu já criei, tem o agente B2, o agente banana, basicamente, que é essa banana onde que luta com o sol. E é também uma boss fight assim como Teeny Birthdays. Esse jogo aqui foi um jogo de Game Jam, eu fiz para a Game Jam do Classic, a Mechanics Surprise Chain, onde basicamente o tema era nada é o que parece. Minha ideia era você ter o chão, sim, você é o chão, você controla o chão. E que às vezes você pode até impulsionar a banana para ela pular, né? Diverge alguns ataques e a banana ataca. Só a ideia é que você não é quem ataca o boss, você é quem ajuda a banana a atacar o boss. O jogo de Jam foi bem completo, apesar de um longo período de 7 dias. Ele não tem música, ele não tem efeito sonoro e falta muitas coisas nele. Por exemplo, o boss ataca do nada, não tem como você saber quando é que o boss ataca. E isso ficou atrapalhando um pouquinho o jogo, né? Vou melhorar muito ele, ainda tem coisa para adicionar. Posso fazer até um vídeo depois sobre as mudanças que eu fiz nele. Eu pretendo fazer mudanças drásticas, até porque eu tenho meio que um acordo com o Classic. Quando eu melhorar esse jogo, ele vai fazer uma reanálise dele. O motivo desse jogo estar bem abaixo da média comparado aos outros jogos da Jam, né? Que você vê que os jogos da Jam estão bem feitos. Foi pelo simples fato de que esse jogo, apesar de ser 7 dias, eu fiz ele em bem menos tempo.
porque eu estava fazendo outro jogo pra gente. Que inclusive, se você. Eu acho que eu vou fazer um vídeo, não prometo, mas no futuro sobre esse jogo que eu tava criando pra gente. Na verdade, fazer um vídeo da minha experiência, a minha primeira gen, né? Que foi essa do Clash, de como foi. E que, pra mim, eu acho que não curti muito a experiência de fazer game, porque é realmente um curto período. Eu trabalho segunda a sábado, eu chego bem cansado em casa, me atrapalhou bastante. Eu pensei muito em outro jogo para no final ver que não tava ficando divertido, então realmente tive que colocar colocar não, eu tive que mudar totalmente a ideia e fazer um outro jogo. Foi esse do Agente B2. Também outra parada do Agente B2 que combina com o tema, né, mudando totalmente de assunto, é a questão dos créditos, né, que os créditos, a letra do crédito te matam. Essa é uma ideia que eu tenho há muitos anos atrás, de fazer um crédito onde você pode morrer, e encaixou perfeitamente no tema dessa gen. Então, galera, esses foram todos os jogos que eu já postei. Não foram todos que eu cheguei aqui, já criei alguns para estudo. Simplesmente excluí depois, já teve outro que eu estava criando para postar. E simplesmente não deu certo, então eu tive que excluir também, não estava ficando divertido. E tem outros que está ainda em criação. Inclusive estou criando um jogo Bomb Level, que estou podendo fazer um vídeo sobre a criação do Bomb Level, que eu pretendo trazer de volta para esse canal. Vlogs, que eu gosto muito de vlogs e gostaria de das coisas que eu gosto, né? Eu gosto de programar jogos, eu vou criar jogos que eu jogo. Ou eu gosto muito de jogar jogos, então vou criar jogos que eu gosto de jogar. Como uma criação de vídeo, vou criar vídeos que eu gostaria de assistir. Perde aí isso, a qualidade do vídeo tá duvidosa, seja áudio. As edições não subiu nada disso, só tenho para poder fazer essas coisas. Mas eu vou melhorando conforme o tempo para poder entregar o melhor para vocês. É isso, muito obrigado mesmo por terem assistido o vídeo até aqui. Lembre-se que todos os jogos estão aqui na descrição, deixando também na descrição o link do Atlayon, do Apato, né, no meu grande amigo, e o canal do Leon, que analisou o Tech Deporta. Muito obrigado por ter feito a análise desse jogo. Foi o primeiro jogo que foi jogado por alguém aqui no YouTube. Fora o Clash, é claro, né, e outros jogadores que fizeram por análise questão de live, mas ele fez um vídeo específico do meu jogo, sério, isso é sensacional. Se vocês programam jogos, já viram alguém postando algum vídeo, vocês sabem o quão bacana é isso. E é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido o vídeo. Agora eu vou ali programar mais um pouco. Valeu!